Imagine por um momento, você está caminhando pela vida carregando um odre velho, rachado, que já não consegue mais conter nada de novo. Suas mãos estão calejadas de tanto segurar algo que perdeu sua utilidade. De repente, alguém se aproxima e oferece algo completamente novo. Mas, para receber, você precisa soltar o que sempre carregou. Esta é a história que vamos contar hoje. Uma história sobre renovação, sobre deixar o velho para trás e abraçar o novo que Deus tem para nós. A câmera se move lentamente por uma pequena cidade da Judéia, onde o sol do entardecer pinta as casas de barro com tons dourados. Em uma dessas casas simples, um homem de meia-idade chamado Simão observa pela janela os discípulos de Jesus passando pela rua principal. Seus olhos refletem uma mistura de curiosidade e melancolia. Há anos, ele segue as mesmas tradições, as mesmas práticas religiosas que aprendeu com seu pai e seu avô. Jejuns rigorosos, orações repetitivas, rituais que se tornaram mecânicos. Simão é um homem bom, respeitado na comunidade, mas algo dentro dele anseia por mais, por algo que ele não consegue definir. Naquele dia específico, os fariseus estavam questionando Jesus sobre por que seus discípulos não jejuavam como os seguidores de João Batista. Simão, escondido entre a multidão, escutava atentamente cada palavra. Quando Jesus falou sobre o noivo que está presente, sobre vinho novo e odres novos, algo se mexeu profundamente no coração de Simão. Era como se aquelas palavras fossem dirigidas diretamente para ele, para sua sede de renovação espiritual. Pela primeira vez em anos, Simão sentiu que talvez, apenas talvez, existisse uma maneira completamente nova de viver a fé. A luz do entardecer ilumina seu rosto enquanto ele pondera as palavras de Jesus. Em seus olhos, uma nova chama de esperança começava a brilhar. Era o início de uma jornada que transformaria não apenas sua maneira de crer, mas toda a sua existência. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente como um eco suave, mas persistente. Cristo é a imagem do Deus invisível, havia dito Paulo aos Colossenses, e essas palavras chegaram até Simão através de um comerciante que havia estado em Colossos. Pela primeira vez, ele começou a entender que talvez sua busca por Deus estivesse focada nas práticas externas, quando deveria estar focada na pessoa de Cristo. Durante anos, Simão havia tentado agradar a Deus através de jejuns rigorosos, orações longas e cumprimento meticuloso da lei. Mas agora, contemplando as estrelas pela janela de seu quarto, ele começou a perceber que Deus não era uma força distante e invisível que precisava ser apaziguada. Em Cristo, Deus havia se tornado visível, tangível, próximo. A imagem perfeita do Pai Celestial caminhava entre eles, comia com pecadores, tocava leprosos, abraçava crianças. A câmera foca no rosto de Simão, iluminado pela luz suave da lua. Uma lágrima solitária desce por sua face, mas não é uma lágrima de tristeza. É a lágrima de quem finalmente compreende algo que buscou a vida inteira. Em Cristo, ele havia encontrado não apenas um mestre ou profeta, mas a própria imagem de Deus. Tudo o que ele sempre quis saber sobre o coração do Pai estava revelado no rosto, nas palavras, nos gestos de Jesus. Simão levanta-se da cama e caminha até uma pequena arca onde guardava seus objetos religiosos. Lá estavam seus pergaminhos com orações decoradas, seus objetos de jejum, seus vestes cerimoniais. Tudo isso havia sido importante em sua jornada, mas agora ele percebia que eram apenas preparação para este momento de descoberta. Cristo era a resposta que ele havia buscado sem saber. Na manhã seguinte, Simão decidiu compartilhar sua descoberta com seu irmão mais velho, Eliseu, um fariseu respeitado e rigoroso observador da tradição. A conversa aconteceu no pátio da casa de Eliseu, sob a sombra de uma figueira centenária que havia sido plantada pelo avô de ambos. A árvore, com seus galhos retorcidos pelo tempo, parecia simbolizar o peso da tradição que os envolvia. Eliseu, disse Simão com a voz embargada de emoção. Creio que encontrei algo novo. Ou melhor,
alguém novo. Os olhos de Eliseu se estreitaram com desconfiança. Ele havia ouvido falar das novidades que Jesus ensinava e não gostava do que ouvia. Simão, nossos pais e avós seguiram os mesmos caminhos por gerações. Por que buscar algo novo quando o antigo tem servido bem à nossa família? A câmera captura a tensão no ar. O contraste entre os dois irmãos. Simão, com os olhos brilhando de esperança e descoberta. Eliseu, com o rosto endurecido pela resistência e pelo medo do desconhecido. Era exatamente o que Jesus havia descrito na parábola. Ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo. Por que diz? O velho é melhor. Eliseu representava todos aqueles que, acostumados com as formas antigas, não conseguiam abrir o coração para a renovação que Cristo oferecia. Não era maldade, era simplesmente o conforto do conhecido, o medo de deixar ir aquilo que sempre havia dado segurança. Nossos jejuns, nossas orações, nossos rituais, tudo isso nos conecta com nossos antepassados, argumentava Eliseu. Por que abandonar tudo isso por algo novo e incerto? Simão compreendeu naquele momento que sua jornada de renovação não seria apenas pessoal. Ele precisaria ter coragem para ser diferente, para escolher o vinho novo mesmo quando todos ao seu redor preferissem o velho. A transformação que Cristo oferecia exigia não apenas fé, mas também coragem para ser incompreendido por aqueles que mais amava. Dias se passaram e Simão continuou sua busca por compreender o que significava ser um odre novo para o vinho novo de Cristo. Ele começou a perceber que não se tratava apenas de abandonar práticas antigas, mas de permitir que seu coração fosse completamente renovado. Como um artesão que prepara cuidadosamente um odre novo, flexível e resistente, Simão precisava preparar sua alma para receber a nova vida que Cristo oferecia. Uma tarde, enquanto caminhava pelos campos nos arredores da cidade, Simão encontrou um velho artesão fabricando odres de vinho. Um homem de cabelos brancos e mãos habilidosas explicou-lhe o processo. Veja, jovem, um odre velho fica rígido, ressecado. Se você colocar vinho novo nele, a fermentação vai fazê-lo estourar. Mas um odre novo é flexível, pode se expandir, pode conter a força do vinho novo sem se romper. A câmera foca nas mãos do artesão trabalhando o couro, amolecendo-o, preparando-o. Simão observa fascinado, compreendendo que aquelas mãos habilidosas eram como as mãos de Deus trabalhando em seu coração. Para receber a vida nova que Cristo oferecia, ele precisava permitir que seu coração fosse amolecido, renovado, preparado. Não podia permanecer rígido em suas antigas formas de pensar e viver. Mas como se torna um odre novo? Perguntou Simão ao artesão. O velho homem sorriu com sabedoria. Primeiro, você precisa reconhecer que precisa ser renovado. Depois, precisa se entregar ao processo, mesmo quando dói. E, por fim, precisa confiar no artesão que está trabalhando em você. Naquele momento, Simão compreendeu que Cristo não era apenas o vinho novo, mas também o artesão divino que queria renovar completamente sua vida. Semanas depois, a transformação em Simão era visível para todos que o conheciam. Não era que ele havia abandonado completamente suas práticas religiosas, mas agora tudo tinha um significado novo, uma vida nova. Seus jejuns não eram mais rituais vazios, mas momentos de intimidade com Cristo. Suas orações não eram mais repetições mecânicas, mas conversas sinceras com o Pai Celestial, vistas através da imagem perfeita de Cristo. A câmera acompanha Simão em uma manhã especial. Ele caminha pelas mesmas ruas de sempre, mas seus passos têm uma leveza diferente. Seus olhos brilham com uma luz que não estava lá antes. As pessoas começam a notar algo diferente nele. Sua esposa, Maria, comenta: Simão, você parece renovado, como se fosse a mesma pessoa, mas completamente nova ao mesmo tempo. Era exatamente isso. Simão havia se tornado um odre novo,
capaz de conter o vinho novo da vida em Cristo. Ele não havia perdido sua identidade, mas havia encontrado sua verdadeira identidade. Em Cristo, a imagem do Deus invisível, ele havia descoberto quem realmente era chamado a ser. Não mais alguém tentando agradar a um Deus distante através de rituais, mas um filho amado vivendo em relacionamento íntimo com o Pai. O mais belo era que sua transformação começou a impactar outros. Vizinhos perguntavam sobre a mudança que viam nele. Alguns, como seu irmão Eliseu, ainda resistiam, mas outros, sedentos como Simão havia sido, começaram a buscar também esse vinho novo, essa vida renovada que Cristo oferecia. A imagem do Deus invisível, que havia se tornado visível em Cristo, agora se tornava visível também através da vida transformada de Simão. A história de Simão chegou aos ouvidos de Jesus, que estava ensinando na sinagoga local. Quando seus olhares se cruzaram, Jesus sorriu com aquele sorriso que penetra a alma e transforma vidas. Não foram necessárias muitas palavras. Simão sabia que havia encontrado não apenas uma nova maneira de viver, mas o próprio autor da vida nova. Mestre, disse Simão, aproximando-se com humildade, seus ensinamentos sobre vinho novo e odres novos, eles mudaram minha vida. Jesus, com aquela voz que acalma tempestades e desperta mortos, respondeu: Simão, você compreendeu que não vim para destruir, mas para cumprir. Não vim para tirar, mas para dar vida em abundância. Você se tornou um odre novo, capaz de conter a vida nova que o Pai quer dar a todos os seus filhos. A câmera captura este momento sagrado, quando o encontro pessoal com Cristo sela a transformação. Simão não era mais apenas alguém que havia ouvido falar sobre Jesus, mas alguém que havia sido pessoalmente tocado, renovado, transformado. Em seus olhos, agora brilhava a mesma luz que brilhava nos olhos de Cristo, a luz da vida nova, da esperança renovada, do amor incondicional do Pai. Mas a história de Simão não termina aqui. Ela continua em cada pessoa que, como ele, reconhece a necessidade de renovação. Continua em cada coração que se abre para receber o vinho novo da graça divina. Continua em cada vida que escolhe se tornar um odre novo, flexível e receptivo à ação transformadora de Cristo. A imagem do Deus invisível continua se tornando visível através de vidas renovadas, transformadas, cheias da vida nova que só Cristo pode dar. Se a história de Simão tocou seu coração e você sente que também precisa de renovação espiritual, deixe nos comentários: eu quero ser um odre novo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o poder transformador de Cristo e se inscreva no canal para mais histórias que renovam a fé e transformam vidas. Sua jornada de renovação pode começar hoje.